A noite cai e a casa repousa em silêncio. Tudo está calmo, exceto por um som sutil, quase inaudível. É o clique de um interruptor, o estalar de uma torneira ou o leve rangido de uma porta se abrindo. São momentos aparentemente comuns, rotineiros, quando as pessoas se dirigem ao banheiro ou à cozinha durante a noite. No entanto, por trás dessas atividades cotidianas, algo mais sinistro pode estar à espreita: as aparições sobrenaturais. Exploraremos os relatos e histórias que cercam o inexplicável, quando as sombras da noite se transformam em testemunhas silenciosas de encontros com o sobrenatural. A casa, um refúgio de conforto e segurança durante o dia, pode se transformar em um cenário de mistério quando a escuridão toma conta e as luzes se apagam. À medida que adentramos o reino do desconhecido, vamos mergulhar em relatos assombrosos de encontros com presenças inexplicáveis que desafiam a lógica e a razão. Vamos desvendar os mistérios que se escondem no banheiro e na cozinha durante a noite neste relato. Marta era uma advogada que vivia para seu trabalho no auge de sua carreira, aos 30 anos. Recentemente divorciada e sem filhos, ela dedicava todas as suas energias à profissão, frequentemente trabalhando até altas horas da noite. Quando seu tio faleceu repentinamente, Marta herdou sua antiga e grande casa de campo. Ela decidiu se mudar para lá, já que não poderia arcar com o aluguel de seu apartamento na cidade grande apenas com seu salário. A princípio, Marta ficou encantada com a propriedade espaçosa e isolada. Era o lugar perfeito para se concentrar em seu trabalho. Porém, não demorou muito para estranhos eventos começarem a acontecer. Aproveite e se inscreva no canal para receber mais histórias intrigantes como essa e deixe seu comentário. Primeiro, alguns de seus pertences pessoais começaram a desaparecer misteriosamente. Depois, ela passou a ouvir sons de passos e sussurros indistintos ecoando pela casa vazia. Às vezes sentia um calafrio, como se estivesse sendo observada por uma presença invisível. Marta era cética e não acreditava em fantasmas. Porém, à medida que mais eventos estranhos aconteciam, ela começou a duvidar de suas convicções. Será que a casa estava realmente assombrada ou sua mente estava pregando peças? E assim se inicia o mistério da casa herdada, que prometia descortinar segredos além da compreensão racional de Marta. Marta estava exausta depois de mais um longo dia de trabalho. Já passava da meia-noite quando decidiu ir dormir. Por volta das 3 da manhã, porém, ela acordou com uma forte vontade de ir ao banheiro. Ainda sonolenta, levantou da cama e cambaleou em direção à porta do quarto. Ao girar a maçaneta e abrir uma fresta, Marta deu de cara com uma visão aterradora. Parada no corredor escuro estava uma criança pequena, encarando-a fixamente. A fraca luz que vinha da casa vizinha contornava a silhueta mirrada e pálida da aparição. Marta soltou um grito agudo de pavor e bateu a porta com força, trancando-a rapidamente. O coração batendo descompassado, ela encostou-se à porta, tentando recobrar o fôlego. Mesmo sentindo uma urgência para ir ao banheiro, Marta não teve coragem de abrir aquela porta novamente. Voltou para a cama trêmula, puxando os lençóis para se cobrir inteiramente, como se isso pudesse protegê-la. Que visão terrível foi aquela? Será que seus olhos cansados lhe pregaram uma peça? Não, Marta tinha certeza do que viu. Havia uma criança fantasmagórica rondando sua casa. Aquela foi a gota d'água. No dia seguinte, a primeira providência de Marta seria procurar ajuda. Não podia continuar vivendo numa casa mal assombrada. Algo teria que ser feito, ou ela mesma enlouqueceria. Na manhã seguinte, Marta foi despertada por batidas bruscas na porta da frente. Ela cambaleou até a entrada e deu de cara com a vizinha, uma senhora idosa de olhar severo. Ouvi gritos vindo da sua casa a noite passada. O que está acontecendo aqui? Questionou a vizinha em tom inquisitório. Marta percebeu naquele instante que se tratava de uma espécie de xerife da rua,
que tomava para si o papel de fiscalizar os moradores. Suspirando, tentou despistá-la. Deve ter sido só o susto com alguns ratos que vi correndo pela casa. Sabe como é, essas construções antigas sempre têm problemas com pragas. Estou providenciando uma dedetização geral o mais rápido possível. A vizinha analisou Marta de cima a baixo, claramente desconfiada com a versão apresentada. Porém, como não tinha qualquer prova concreta, não pôde fazer mais nada além de uma advertência. Sei que está escondendo algo. Essas casas antigas podem guardar segredos sombrios. É melhor ter cuidado, moça. Estarei de olho em você. Dito isso, a mulher se retirou, não sem antes lançar um último olhar desconfiado para a imponente construção. Marta suspirou aliviada ao fechar a porta. Sabia que sua história não convencera a vizinha, mas também não podia simplesmente contar sobre as assombrações. Precisava encontrar uma solução, e rápido, antes que a situação saísse ainda mais de controle. Marta decidiu tomar uma atitude firme para resolver de uma vez por todas o mistério que assombrava sua nova casa. Seguindo a sugestão de um amigo, ela planejou fazer uma limpeza energética no local, usando defumadores e ervas para afastar qualquer influência negativa. Antes disso, pesquisou a fundo a história da propriedade, mas não encontrou registros de nada anormal. Era como se os eventos estranhos tivessem começado justo quando ela se mudou para lá. Armada de coragem e os defumadores, Marta iniciou o processo de purificação, cômodo por cômodo, acompanhada pelo amigo. Conforme adentravam regiões mais remotas da casa, como o porão, os eventos sobrenaturais pareciam se intensificar, em uma última tentativa de impedi-los. Ao descer ao porão, Marta levou um grande susto ao dar de cara com a imagem da sombra de um homem e uma criança, escondidos em um canto escuro. Após o choque inicial, o homem começou a se comunicar com um amigo de Marta, que era um grande estudioso de assuntos paranormais. Ele era Fernando. Há mais de 100 anos atrás ele havia morado naquele terreno. Era uma fazenda, um cafezal. Ele trabalhava como ajudante na lavoura. Ele havia vindo da Itália em busca de uma vida melhor no país. Com lágrimas, ele conta sua história. Fernando havia ido trabalhar na fazenda de seu Antenor Soares. Seu Antenor tinha 3 filhos, 2 homens e uma mulher. Antônia, de apenas 18 anos. Foi paixão à primeira vista. Eles tinham uma afinidade que ia além das convenções sociais. O seu chefe, o Sr. Antenor, ao descobrir o namoro da filha, o despediu da fazenda. Mas já era tarde. Antônia estava grávida. Seu pai então toma uma atitude drástica. Após o nascimento da criança, sua filha Antônia deveria entregar a menina a Fernando, para que ele e sua família criasse a criança, pois alegava que não queria neto filho de capataz. Antônia não estava disposta a entregar a sua filha, então planejou fugir com Fernando, antes mesmo da criança nascer. E assim o fez. Os dois fugiram juntos em uma noite fria de inverno, na calada da noite rumo a outro estado vizinho, uma pequena fazenda em que tinha arrumado trabalho e um teto. Os meses se passam, Antônia dá à luz a uma linda menina, Georgina, mas as coisas não foram bem no parto, e Antônia vem a falecer. Disposto a enfrentar o mundo para ficar com a filha, Fernando não tem tempo nem sequer de viver o luto da amada. Ele faz seu funeral, e logo em seguida Fernando vai embora com a menina. Seu Antenor move céus e terras para achar a filha. Sem saber de seu falecimento, Fernando foi para longe, no mesmo estado em que se encontrava, porém mais distante de seu Antenor. Após 2 anos de busca, seu Antenor descobre o paradeiro de Fernando, acreditando que sua filha estava junto com ele. Manda seus capatazes ir buscá-lo onde quer que fosse. Fernando é encontrado pelos capatazes de seu Antenor, que o prendem e o levam junto com a criança. Mas o destino colocou o transporte em que Fernando estava com sua filha de frente para uma caminhonete. Os dois se chocaram. Foi fatal. A partir de então, mesmo em espírito, ele e sua filha vivem ali, onde era a antiga fazenda. Fernando ainda espera por Antônia, que não se juntou a eles, depois que faleceram. Marta assiste a tudo perplexa.
O amigo de Marta então conversa com Fernando para que ele se desvincule daquele passado e siga seu caminho, deixando também sua filha livre para seguir seu caminho. Fernando, apesar do apego da vida passada, entende a necessidade de se libertar e assim o faz. Desta forma, o mistério foi resolvido de maneira pacífica e com compaixão. E aquele foi o começo de uma nova fase, de esperança e recomeço tanto para Fernando, para sua filha e para Marta, que a partir daquele dia em diante continuaria a trabalhar com o mesmo empenho, mas não anular sua vida pessoa, sua família. Foi uma situação de aprendizado para todos aqueles que viveram aquela experiência naquela velha casa.